Segunda-feira, 10 de fevereiro, foi realizada aqui na Câmara Municipal de Brasília de Minas a segunda reunião ordinária do ano 2025. A situação da falta do posto de atendimento da CEMIG no município de Brasília de Minas, com mais qualidade para atendimento aos usuários, foi pauta da reunião. Inclusive, as informações, tanto de vereadores, o Ivânio Policial e Álvaro Assistente Social, estiveram voltados para esse tema. De acordo com os mesmos, esse atendimento hoje da CEMIG é feito em um estabelecimento comercial da cidade. O meu posicionamento na tribuna, ele vem de encontro a um anseio da população. Quem me procurou foi a população, centenas de pessoas, através de WhatsApp, pessoalmente, telefonema, ligações, cobrando, pedindo para que a gente cobre aqui, que seja o porta-voz deles, né, junto à CEMIG, para que ela providencie um ponto de atendimento específico. Porque, segundo a população fala, o lugar onde hoje acontece o atendimento é completamente inapropriado. É no fundo de uma padaria. Deixar claro que a gente não tem nada, absolutamente nada, contra a papelaria. Mas é a falta de respeito com o usuário, é da CEMIG, a falta de respeito é da CEMIG, não é da papelaria. Então a CEMIG precisa urgentemente destinar para Brasília de Minas, uma cidade grande, uma cidade polo, um ponto de atendimento específico que dê no mínimo conforto e tranquilidade para as pessoas fazerem os seus questionamentos, fazerem as suas reclamações. Outro dia uma senhorinha me reclamou que eu fiquei com vergonha de falar que a minha luz estava cortada na frente de um tanto de gente, porque lá não tem nada para dividir, todo mundo escuta o que a gente fala. Então está privando as pessoas de fazer os seus questionamentos. E isso a CEMIG, com o lucro excessivo que ela tem aqui no município, está passando da hora de ela instalar um ponto que já existia aqui antes e saiu sem nenhuma explicação. Ponto que foi questionado por aqui pelo vereador Ramon da VG é a extensão de energia elétrica na comunidade de Vargem Grande, outro ponto que também está relacionado à questão da CEMIG. Há mais de 10 anos eles esperam por essa extensão de rede lá na rua deles. E a rua ela é uma rua comprida, mas ela tem uma divisão. A de cá tem energia, mas não tem muita casa, e a de cá é cheia de casa e não tem um poste de luz. E só um poste resolve o problema daquela rua. Inclusive, no seu questionamento, você falou que nesses um tempo que estamos agora, várias famílias estarem sem energia, que isso é um absurdo. Fala a respeito desse tema. Na campanha, eu visitei algumas casas que não tinha poste perto, que eles usavam candeia para iluminar a casa. Eu sou ao lado do vereador Ivânio, que apresentou alguns requerimentos de interesse da população no que diz respeito à Copasa e também reunião com outros vereadores de cidades vizinhas sobre a questão da Copasa. Qual é a realidade? Boa noite, Elcio. Boa noite, ouvintes. Elcio, a Copasa é o seguinte, eu fiz um projeto de lei no ano de 2019 e esse projeto de lei ele foi aprovado foi unânime por 3 vereadores e também esse projeto ele foi sancionado a lei pelo ex-prefeito de Elcio. E esse projeto de lei ele implica, é um pedido que implica a Copasa de fazer a implantação de um aparelho que antecede aos idômetros para fazer a retirada do ar, para não chegar nas torneiras. E todos nós sabemos que quando você liga a torneira e sai o ar, você está gastando mais ainda do que a água que chega na sua torneira. Isso não pode acontecer e ainda o projeto que foi 2019 até hoje não seja cumprido por empresa rica igual a Copasa, então nós não podemos deixar esse fato ficar em branco. E aproveito ainda para chamar a população para entrar com ação, sim, contra a Copasa indenizatória, que o projeto fala lá que o não cumprimento da lei implica a Copasa de pagar 30% na conta anterior ao mês que foi cobrado. Então, a população está sendo lesada e nós não podemos deixar acontecer esse fato. O outro requerimento que eu fiz para a mesa diretora, pedindo o presidente para fazer um convite para todos os vereadores, ou então pelo menos a mesa diretora de cada cidade que faz parte da comarca de Brasília de Minas, sendo Luilândia, Ponto Chico, Bahia, Campo Azul e Japonvar. Cidades essas que precisam do serviço aqui em Brasília de Minas, principalmente em questão
da CEMIG. Hoje nós temos que a gente fica muito revoltado que a CEMIG hoje ela tem um ponto de atendimento e no fundo de uma papelaria. Eu volto a repetir que não é contra os proprietários da papelaria e nem contra os funcionários, mas é contra a qualidade do serviço prestado para a CEMIG. Uma CEMIG que arrecada cada vez mais, uma CEMIG que tinha um escritório que atendia a população brasileira e as cidades circunvizinhas, e hoje a população está sofrendo com atendimento, péssimo atendimento em questão de pedidos de energia feito hoje pela CEMIG. Outro ponto importante é a gente criar força entre esses vereadores, a gente criar forças parlamentares, sendo elas da esfera estadual e federal, para que a gente consiga a implementação de uma rede da Caixa Econômica Federal aqui no município de Brasília de Minas. Que as 5 cidades que eu citei ainda precisa, além de Brasília de Minas, precisa fazer deslocamento para Januária, Montes Claros ou São Francisco para procurar o atendimento na Caixa Econômica Federal. E uma agência aqui no centro, que Brasília de Minas é o centro hoje, atenderia muito bem tanto a população brasileira quanto o serviço das outras cidades que precisam desse serviço. E outra ação que nós vamos discutir é a discussão. Brasília de Minas hoje está pagando para confecção de placas automotivas um valor absurdo. Eu estive em Belo Horizonte e fiz um levantamento para você ter a certeza. Uma placa de um veículo em Belo Horizonte R$ 98,00, enquanto Brasília de Minas está pagando R$ 420. Uma placa de moto em Belo Horizonte R$ 75,00, quando Brasília de Minas está pagando R$ 320. E nós não podemos deixar esse fato acontecer. Então essa força entre vereadores, entre prefeitos, a gente procurar os nossos parlamentares para lutar para que esse serviço nós não pagamos, isso eu falo que é um juro que Brasília de Minas está pagando. E é um serviço que atende todas as cidades circunvizinhas, que faz parte da comarca de Brasília de Minas, que precisa desse serviço aqui em Brasília de Minas para a regularização de seus veículos. Então nós não podemos pagar um preço absurdo enquanto as cidades estão pagando um preço menor. Sobre os questionamentos do vereador Ivânio Policial, a Copasa informa que a Lei Municipal 2081/2019 encontra-se suspensa por decisão judicial. Em cumprimento à Lei Estadual nº 12.645, de 17 de outubro de 1997, a Copasa instala o eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro do imóvel, desde que o usuário solicite. No entanto, o usuário deve adquirir o equipamento eliminador de ar, cuja marca tenha laudo de proficiência emitido pela UFMG ou Unifei, bem como as conexões necessárias para uni-lo à instalação feita pela Copasa. Sobre o requerimento do vereador Álvaro Assistente Social, a CEMIG foi procurada, mas não deu retorno sobre o local de atendimento questionado pelo parlamentar. Elson Lage, para o jornalismo da Rádio Clube e TV Acontece.